Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos nos perguntar se isso é real. Vamos questionar a realidade na cultura pop. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Cara, eu faço essa pergunta todos os dias. Eu sou o Vinícius e bem, cara, isso aí, Anderson, que você falou, realmente não podia ser mais verdade, né? Porque quem de nós aqui não abre as notícias do dia a dia, acontecimentos e pergunta, cara, isso é real? Isso tá acontecendo mesmo? Seja todo dia no transporte, dentro do ônibus ou do trem lotado, olha pra um filho da puta sozinho no carro e fala: isso que é sociedade, velho? Um bando de babaca escroto ocupando um espaço que poderia ser melhor aproveitado com ônibus, velho. Transporte público, porra. Cara, esse questionamento não são só nós que fazemos, né, no nosso dia a dia. Na verdade, a cultura pop tá cheia de obras que fazem esse questionamento da realidade. E hoje nós vamos discutir aqui, trazer algumas obras, séries, filmes que tratam desse tema em suas diferentes origens ou suas diferentes formas, né? Esse questionamento da realidade, ele percorre muitos caminhos e situações que fazem os personagens durante as tramas perguntarem se, isso que eu tô vivendo é real, essa situação, essa pessoa, esse acontecimento, esse pensamento. Então a gente vai trazer essas construções divididas em algumas categorias, né? A gente pode pensar, quantas obras não falam de sonhos, de simulações, de paranoia, de qualquer outro tipo de problema ou situação que faz o personagem se questionar se ele tá vivendo a realidade. E cara, a cultura pop tá cheia disso e sempre é um tema recorrente, é um tema que cria grandes obras, mas também é uma muleta muito grande pra outras, né? Um bom que é um tema recorrente e é um tema bem abrangente, né? Porque não importa o gênero da obra, ele pode ser um filme de terror, pode ser uma série de comédia, pode ser um drama, que ele consegue trabalhar com isso, sabe? Com certeza. Então, vamos começar conversando e trazendo as obras, mas eu acho legal a gente dividir por algumas categorias, mesmo que seja uma coisa muito diversa, e muitas obras acabam conversando com mais de uma situação, né, que faz os personagens entrarem nessa questão de o que seria real, mas a gente pode começar conversando sobre sonhos. Como os sonhos são representados e as obras que representam esse questionamento, né, que misturam os sonhos com a realidade e naquele momento o personagem já não sabe mais o que é cada uma. Eu tinha pensado numa outra categoria, mas que não cabe aqui nesse filme, só pra já fazer a minha contestação aqui. Que a gente não colocou aqueles tipo de filme que a gente sabe que tá assistindo uma merda e fala assim, cara, é sério que esse filme existe? Então essa categoria não tá aqui, infelizmente. Cara, muitos filmes fazem a gente pensar nisso, né? Isso seria real? Eu realmente tô vendo essa merda? Eu realmente tô vendo isso, eu não tô sonhando. Na verdade é um pesadelo, né, na maioria dessas vezes. Isso aí entrou naquele do quem aprovou isso, né? É verdade. Bem, eu vou começar então trazendo um filme que é muito clássico, né? E é um filme, pra você ver como a gente vai viajar por gêneros, né? Eu vou começar com o terror, falando da Hora do Pesadelo. Por quê? Porque ele é um filme, A Hora do Pesadelo, do Wes Craven, filme de 1984. Eu acho que ele é um filme que ele trabalha muito bem essa questão do questionamento da realidade. E aqui a gente não tá falando de sonho, né? Tá falando de pesadelo, né? Tá falando do Fred Krueger, a origem desse vilão, desse monstro, desse ser lendário, né? Dos slashers e dos filmes de terror. E esse filme, cara, pra mim, ele ainda é um filmaço. Não preciso falar que é o melhor da franquia mesmo, porque não tem muita coisa boa depois. Mas ele ainda é um filme que traz as situações do questionamento dos personagens principais, do que eles estão vivendo, muito forte, né? E muito bem feitas as cenas e as montagens da mistura da realidade com os pesadelos. E eu acho que até hoje é um filme que traz essa questão do pesadelo vívido muito bem articulada na trama e muito bem mostrada em tela. Porque todo o princípio de você viver uma situação num mundo do sonho e que pode acontecer depois na realidade. Se você morre no sonho, você morre na realidade. E o fato de ser baseado em algo real, sabe? A ideia de ter pintado de uma notícia real é meio assustador, né? Nossa, muito. E o sonho, ele também é uma questão mais assustadora, porque ela é comum a todos, né? Todo mundo dorme, todo mundo sonha e todo mundo
pesadelo tem aquela sensação de que, nossa, isso foi um sonho muito real, né? Todo mundo... E o pesadelo também. Todo mundo já acordou de um pesadelo sentindo aquela sensação ruim, né? Seja de medo, seja de... Até você voltar à realidade é complicado, sabe? É curioso que muitas vezes a gente realmente tem esse tipo de situação e fica se questionando, mas também, como outras vezes, a gente até acordado fica se perguntando se as coisas que estão acontecendo não é a gente que tá preso dentro de um pesadelo, né? E o filme trata muito bem isso, porque apesar dele, do Big Monster, o vilão, ele atacar no momento de maior vulnerabilidade que a pessoa tem, que é quando ela tá dormindo, é bom que ao longo do filme tem várias pitadas onde o mundo real é tão perigoso quanto aquele onde você tá perdido, sabe? E é muito legal a escalada da mistura, né? Da complexidade da coisa. Porque o filme vai te dando aquela ideia e aí começa a você mesmo, como espectador, não saber se o momento é um pesadelo ou se o momento é real. Porque, obviamente, a gente vai entrar... em alguns clichês, e isso acontece, né? Essa muleta do sonho, ela, acontece muito e muitas vezes em várias obras, e às vezes acaba ficando um negócio chato, um negócio que é muito manjado que tá acontecendo. E eu acho que a Hora do Pesadelo ainda tem uma montagem pra esse tipo de sensação que é incrível, cara, que ainda funciona muito bem e ainda mais cria a atmosfera aterrorizante que o filme tem, né? Então eu acho ainda que é um filme que lida muito bem com essa questão do sonho, do pesadelo e transparece na tela, né, de uma maneira muito interessante, de maneira assustadora, de maneira que funciona ainda muito bem até hoje. A Hora do Pesadelo, ele funciona na premissa de que os próprios personagens não sabem, eles mesmos estão questionando a realidade, né? Eles não sabem em qual mundo que eles estão, ou se eles estão no sonho, ou se eles estão no mundo real, né? Agora, por exemplo, outro exemplo de filme de sonho, que é talvez o mais famoso, que é a Origem, onde os personagens sabem que estão no mundo de sonho, só não sabem quem eles estão aplicando o golpe, né? Na verdade, o plano, a ideia por trás de todo o projeto, de todas aquelas ações, ela depende deles estarem dentro de um mundo de sonhos, né? Eles não conseguiriam fazer aquilo no mundo real. Exatamente. E eles têm consciência de estar nisso, mas eu acho que o grande ponto da Origem é você questiona qual é a realidade que eles estão. O questionamento do espectador até é mais relevante. Eu acho que a complexidade do filme, né, as camadas que o filme traz da camada de sonhos, o espectador vai junto, né, que até um momento ele chega, se ele não estiver muito atento e muito concentrado no filme, ele vai se perder em saber em que ponto que eles estão, né, e ele também constrói o ponto de você chegar no final da jornada com o personagem principal e se questionar se é um sonho, se é realidade, se ele conseguiu voltar, se não conseguiu voltar. Então, ele trabalha de uma maneira diferente, né, com esse controle do sonho, mas também funciona muito bem. E, a gente conversou bastante sobre a Origem, vira e mexe a gente traz a Origem, né, porque é um filme que, entre nós aqui, é muito querido, muito apreciado. A gente conversou bastante na filmografia comentada do Christopher Nolan, né, que ficou muito legal. E o Christopher Nolan é um cara que adora esse tipo de questionamento nos seus filmes, né, o que é real, o que é realidade, e os seus personagens se questionando a todo momento o que pode acontecer. Ele gosta de se perder também, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Tá difícil. Bem, você citou a Origem, Everton, citando quase que... Citando a origem da origem? A origem da origem, o Páprica do Satoshi Kon, filme de 2006, um clássico da animação japonesa, eu vou dizer. Aliás, assim... eu preciso falar essa cobrança que eu tenho, que eu faço a mim mesmo, eu preciso externalizar aqui. A gente tá devendo um cast sobre esse filme, cara. Cara, não só esse filme, né? A gente fez no antigo cast. No antigo cast a gente chegou a fazer um especial do Satoshi Kon. A gente comentou de todos os filmes. Porque esse cara é genial. E pena que se foi tão cedo e fez poucas coisas. Mas a gente fala que é uma origem da origem, porque também é um filme que vai trabalhar com esse controle dos sonhos, né? O foco é justamente uma máquina foi criada pra ler o sonho das pessoas que caem em mãos erradas e dá todo um rebuliço maluco ali. E a partir do momento que a trama começa a desenvolver, né, a gente tem a Shiba, né, que trabalha como cientista de dia e de noite, e ela usa o codinome de Páprica no mundo dos sonhos ali pra fazer como se fosse um trabalho de detetive, né, e a partir daí, a partir de um problema que tem no filme, ela vai investigando e você vai adentrando cada vez esse mundo de sonhos, e aí também começa a ter aquela junção do real com o mundo dos sonhos, só que aqui é um mundo dos sonhos, assim, diferente da Origem, que é um sonho muito quase real, sabe?
que você se você vai avançando em camadas pra ter essa noção de que, pô, aí já não tem mais como fazer sentido, o Páprica já é uma coisa muito mais fantástica de alguma maneira, sabe? Obviamente envelopada tudo numa história muito legal, num filme lindíssimo, num filme com essa mistura muito bem feita e muito atrativa, né? Então também tem esse questionamento do sonho ou da realidade controlada até certo ponto, né? Um outro filme que nesse caso também é muito da audiência questionar qual é a realidade. Que na verdade todos os filmes do David Lynch são isso, né? Ninguém entendeu nada. Fala assim, nem quem gravou, nem quem filmou, todo mundo chega no final e pergunta o que aconteceu. Mas no caso do Cidade dos Sonhos é bem isso, porque ele é literalmente um filme montado com diversos sonhos. Ele é basicamente isso. E tem uma parte final de realmente de meio que retratar qual é a realidade e você ficar se questionando, pô, qual é o de fato aqui? Quais dessas cenas aqui são partes da realidade, do momento real e o que disso aqui é um sonho? Só que tudo em volta do surrealismo que o David Lynch faz, né? E esse filme tem a melhor cena de susto da história do cinema, velho. Porra. É a melhor. Mano, eu acho que é a melhor cena de susto pra mim. Porque quando eu assisti essa cena, eu me caguei. Literalmente. Eu fiquei muito assustado, velho. Eu fiquei com o coração batendo, mano. Porque ela é muito bem construída. Esse filho da puta, ele sabe montar uma cena que só ele, sabe? Ele é muito bom nesse sentido. Mas, cara, ele é um filme realmente que é bem isso. É o telespectador questionando, pô, qual é a realidade que tá acontecendo, sabe? Cara, eu tenho que confessar que eu nunca vi o Cidade dos Sonhos. Tá na minha lista eterna de filmes a serem vistos, mas verei. Cara, e esse é um filme assim, você vai assistir uma vez e aí você vai se ver obrigado a assistir uma segunda, uma terceira e você vai assistir N vezes esse filme e vai entender menos do que se tivesse visto apenas uma vez. E bem, a gente está falando de David Lynch, então nem procura muita coisa dele explicando o filme que não existe, porque ele não explica as coisas que ele faz, né? Ele só faz. E bem, esse filme, ele sempre tá comentado, né? Quando você vai pesquisar de filmes que tratam desse questionamento da realidade, e aqui, de uma maneira surreal, né? Como vocês comentaram, que, porra, é muito interessante e eu acho que faz com que você fique pensativo mesmo, pro bom ou pro mal, né? Você pode ficar pensativo e não encontrar resposta nenhuma, ou você pode ficar pensativo e continuar procurando essas respostas, continuar assistindo o filme, continuar curtindo, né? Como arte mesmo, né? Que é muito que o David Lynch faz, né? Ele quer que você se questione, né? Mesmo porque ele é adepto das obras que não se fecha, né? Não se fecha, não tem um final como a gente tá acostumado, né? Padronizado como a gente tá acostumado, né? Uma história fechada. Cara, pulando um pouco dos sonhos, eu acho que um tipo de história que é muito também aproveitada e discutida de maneira diferente são as simulações. E essa conversa diretamente com a questão do isso é real, porque os personagens a todo momento, ou em vários momentos, sabendo ou não, eles estão ali lidando com uma simulação do que é real. E o cinema claramente adora trabalhar com isso, e esse tipo de filme se popularizou e fez com que as pessoas se questionassem muito mais a partir do Matrix, né? Obviamente, tem exemplos anteriores, a gente vai conversar, mas o Matrix, ele popularizou essa ideia do simulacro, né? Da simulação. Virou a expressão, vivemos na Matrix, né, cara? Ah, mas isso já tem, você já tem no Westworld, no filme original do 73, se eu não me engano, você tem o Vingador do Futuro, clássico do Paul Verhoeven com o nosso T2, T1000, T800, então T800 na verdade, o Schwarza, mas o Matrix, cara, ele foi assim, ele foi como é que pode dizer? Cravou o nome na pedra, ele falou, é assim, a parada é desse jeito, vai ser assim, nível de questionamento, o grau de imersão com tecnologia, porque o grande barato desse filme, do Matrix, na verdade, é que ele pegou muito da final dos anos 90 ali, a época do bug, do milênio, aquela coisa toda, que as máquinas vão dominar o mundo e etc, que a gente já viu no Exterminador do Futuro, mas ele trouxe por um outro lado, por uma outra abordagem, né? Onde no Exterminador é clássico, onde os humanos entram em guerra com as máquinas, e na Matrix é subvertido, onde na verdade as máquinas escravizam humanos, ela não extermina os seres humanos, porque ela precisa da energia dos seres humanos para continuar existindo, senão elas param de fazer o propósito delas. Então o Matrix ele é muito bom por isso, porque ele consegue pegar algo já muito bem estabelecido, adicionar uma camada nova e ainda assim ele consegue subverter algumas outras coisas que a gente jurava que nunca mais seriam alteradas, sabe? E no Matrix é aquele caso dos
personagens dentro da história, eles que se questionam, né? Nós sabemos... Ter consciência também. Né? Não só o questionamento, mas principalmente ter consciência do que tá acontecendo, dentro e fora. Exatamente. Nós, como telespectadores, nós notamos quais são, onde eles estão, né? Qual realidade que eles estão. No primeiro, a gente ainda tem as dúvidas, né? Porque estamos montando junto com o Neo, né? A gente monta toda a história junto com ele, né? Mas tem muito disso do personagem, que no começo ele tem a dúvida, mas depois ele já tá consciente de quando é a simulação e quando é o mundo real, né? O conceito de simulação apresentado em Matrix, né? Uma coisa meio filosófica, mais costurada num filme de ação frenético, popular, que vai levar essa ideia pras massas e pra muita gente se questionar, pensar ou tentar tirar muitas coisas, nem sempre boas, né? Tem muito red pills que o digam, né? Mas, bem, enfim. Mas pensando que é um filme, cara, super popular, que levou as pessoas a pensarem muito nessa ideia. E, pô, com certeza tem muita gente que acredita real nisso. Mas, cara, Matrix de 99, o primeiro filme, como vocês falaram, né? Que principalmente esse que você tem o Neo, o Sr. Anderson, o personagem do Keanu Reeves se questionando e tentando entender a realidade que ele vive. Posteriormente, os outros dois, você já sabe, né? Que é já mais um filme de ação com tudo que você já sabe. O Resurrections, ele traz um pouco mais esse conceito também de a realidade, mas até onde isso é real, porque com o desenrolar dos filmes, né, você não sabe de onde eles vão partir, né, então você também tem esse questionamento se aquilo é real, se aquilo é Matrix, se aquilo é uma simulação, e o Resurrection trabalha um pouco mais com essa parte, tanto que o filme só funciona nessa parte, depois que ele vai pra Matrix, acabou o filme. Mas é interessante. E, obviamente, falando desse universo de Matrix, o Animatrix, ele traz episódios excelentes pra discutir essa quebra da realidade, né? O capítulo da casa abandonada e tal. Deve ser absurdo esse episódio. É das melhores coisas que o Matrix já fez. Eu acho esse e o do corredor lá, das melhores coisas que tem no universo da Matrix. Puta que pariu. Matrix. Mas assim, Matrix é o pontapé não, mas ele é o divisor de águas pra as pessoas entrarem nesse tipo de questionamento e também pra esses filmes, né? Do questionamento da realidade, dessas ideias, né? Plantadas de uma maneira popular e grande, atingir muitas pessoas, né? Porque a gente tá falando de um filme de ação. Mas o Anderson comentou que teve exemplos anteriores e ótimos exemplos. O Vingador do Futuro é um exemplo muito bom, que não usa não só uma história muito boa, mas também visualmente muito interessante a maneira, né? Ele é um exemplo foda. Pra caralho. Não só muito bom. Ele é um exemplo foda. É Paul Verhoeven, cara. Paul Verhoeven, loucaço das ideias. Puta, esse filme é foda. E é muito bom que entra no conceito, né? de utilizar uma simulação como entretenimento, né? Porque a ideia... Também é um filme de ação, assim como Matrix, né? Porque a ideia inicial do filme eu vou pro Total Recall como uma forma de entretenimento, né? No caso do Vingador do Futuro, né? Que é o implante, porque eu quero ir pra Marte, mas eu não tenho dinheiro, então é mais barato eu implantar... Quer dizer, ou seja, é um universo onde é mais barato você manipular a mente da pessoa do que você colocar ela numa nave, um foguete, qualquer coisa e mandá-la para onde ela quer ir. Então, assim, só isso já é uma parada bizarríssima, assim. Sim, e todo o conceito depois dele se questionar. Pô, na verdade, então aquilo que eu vivi mesmo, eu sou tipo, só reativou minhas memórias. Eu só queria ter uma memória de que eu fui um agente secreto e que eu fui pra Marte. Mas aí eles tentam implantar a memória dele nele mesmo e aí gera todo um furdunço ali, uma zona... Um rebosteio no popular. Um rebosteio, exatamente. Mas principalmente faz a gente se questionar a todo momento assim, quem é ele afinal? Ele é o Quaid? Ele é o Herschel? Não lembro o nome do agente secreto lá, que ele é também. Então assim, você fica se perguntando a toda hora, quem é esse cara de verdade, sabe? E você fica rodando aquele ciclo sem fim ali. Mas outra coisa que você trouxe, Anderson, e comentou rapidinho, foi do Ashworld, né? Do filme clássico dos anos 70. E... a série. Falando da série, né? A série da HBO, né? Foi cancelada recentemente, que a gente tem podcast aqui. As duas primeiras temporadas, elas são, eu acho, incríveis. Principalmente a primeira, mas eu acho a segunda também muito boa nessa questão do questionamento da realidade, das simulações
e dos personagens tentando entender se eles são reais como pessoas, humanos, ou se eles são androides ou os anfitriões, no caso da série, né? Eu acho que as duas primeiras temporadas, principalmente, elas trabalham de maneira magnífica esses pontos. Ela tem o conceito do ambiente simulado como entretenimento, né? E depois o questionamento dos próprios anfitriões com relação à realidade deles, né? Tipo, eles vão ser limitados àquilo que eles foram programados, ou eles podem ter uma consciência própria. E o questionamento dos humanos quanto à sua realidade, né? Também. Porque tem vários personagens, principalmente quando você encaminha a história da segunda temporada, que começa a questionar, porra, será que eu sou humano mesmo? Chega nesse nível. Porque eu acho que o ambiente simulado ali, e a criação e, obviamente, as expansões de mentes de história levam a esses personagens chegarem em pontos de questionamento altíssimos e, obviamente, numa trama que, pô, é muito bem amarrada nas duas primeiras temporadas. Pô, que pena, cara. Eu fico muito chateado quando eu lembro da primeira e segunda temporada de Westworld. E depois eu lembro do resto, cara. Por quê? Então. Muito triste, cara. Eu fico desconcertado. Mesmo porque cabaçado da cabeça, como que eles conseguiram fazer aquele episódio final da terceira temporada que eu falei, né? Porque eu não gravei nem vi a quarta temporada e não vou ver tão cedo. Não veja. Cancelaram aquela porra, não veja mais. Foda-se. É a mesma equipe que fez o episódio Kiksuya da segunda temporada. Você fala, não é possível, mano. Os caras fizeram um dos melhores episódios da série na segunda temporada e depois desandaram assim, sem explicação, cara. Cara, nem os anfitriões, nem simulações vão poder entender o que aconteceu, né? Mas, porra, principalmente nas duas primeiras temporadas, esse conceito é muito bem colocado. Na quarta, eles começam a conversar um pouco mais também sobre isso de novo, mas enfim, nunca chega no nível que chegou nessa das primeiras temporadas. Alguém vai trazer algum outro? Eu vou trazer um que eu coloquei lá, que é o que esse filme, ele é um filme bom, que eu gosto. Ele só tem um pequeno problema chamado time. O time dele é muito errado. É chamado 13º Andar. É uma ficção científica, onde esse 13º andar, na verdade, é um grande empreendimento que existe dentro de um prédio. Em alguns lugares dos Estados Unidos, tem essa coisa de alguns prédios não terem o 13º andar, porque 13 é o número do azar. Então eles vão direto do 12 pro 14. O que, na verdade, é o 13º com outro número, mas enfim, né? Nos Estados Unidos. Eu acho que na Ásia também tem uma parada assim, mas é outro número, não vou lembrar qual é. É o quarto andar. Quarto andar, Everton? Então, e aí o que acontece? Nesse prédio, esse 13º andar, na verdade, é uma divisão trabalhando em tecnologias onde eles conseguem criar toda uma simulação antes de lançar um produto. Só que o grande foco deles é não focar no futuro e se focar no passado. Tanto que uma das simulações se passa nos anos 30, mas com toda a tecnologia da época dos anos 90. E aí é onde eles vão lançando o produto pra ver se consegue ter o impacto daquilo no passado. Mas enfim, o grande problema desse filme é que justamente eles faz você ter esses questionamentos quando os personagens começam a adentrar dentro desses projetos e não sabe mais o que é real, o que é original, o que era o 13º andar onde eles estavam desde o começo. O grande problema é que esse filme ele saiu exatamente uma semana depois de Matrix. Então assim... Que azar, filha da puta. Cara, um filme que, ou seja, você lançou Matrix, não importa mais nada pro resto daquele ano, sabe? Acabou. O que é uma pena, que eu acho que esse filme ele deveria ser melhor reconhecido pelas pessoas, cara. Pô, legal, eu não conheço esse filme. Eu não conheço. Assista, eu não tem nenhum, eu olhei, não tem nenhum streaming dele, tem no MGM, mas tem que pagar, então não tem nenhum streaming pra assistir, mas é fácil de achar. Ele é protagonizado pelo Craig Bierko, que é o genérico do Ben Affleck. Nossa, isso é bom ou ruim? Não, aí se julguem, eu tô falando que o filme é bom. Ah, tudo bem. O genérico do Ben Affleck não é um indicativo muito bom. Mas enfim, o grande problema desse filme é que ele saiu uma semana depois de Matrix, então assim, não tinha como, cara. Cara, foda. Everton? Não, vamos entrar então. A gente tava falando dos ambientes simulados, né? E eu acho que um dos filmes que é mais clássico, assim, fugindo da ficção científica é o Show de Truman. Uhum. Ambientes simulados e entretenimento, né? Assim como o Westworld, né? Exatamente. Mas usando agora não como algo pra liberar a sensação doentia das pessoas em algum lugar, né? Aqui é mais a sensação doentia das pessoas como telespectadores de encarar a vida de uma pessoa, tá ligado? Totalmente simulada. É a moda de hoje, do reality show, né? Exatamente. Então. Um reality show levado, acho que um ponto mais extremo, né? Nossa, extremo, muito né? extrapolado, né, cara? Quase que uma caricatura, né? Do que se tornou o reality show, né? Porque... Na realidade, uma bela de uma tragédia, né? Se a gente parar pra ver, né? Cara... As pessoas são muito mais preocupadas em fazer coisas para... E aí, sai do reality show, tá? Eu tô falando até como a gente vive hoje essa coisa de internet. É tudo pela aparência,
pela fama, porque quer aparecer a todo momento. E você fala, cara, eu não sei pra que caminho que a gente tá indo, mas uma boa premissa não é. Cara, é bizarro o quanto você pensa, nós criticando a sociedade atual, mas, cara, eu me questiono por que aconteceu e chegou nesse nível dos realities e da faceta da internet, que as pessoas moldam suas personalidades pra ser populares no meio. Então, essas pessoas que entram nesses reality shows, elas já entram pré-moldadas, elas não são reais. Ninguém entra pra ser... É o tal do algoritmo. Eu vou ganhar o reality show porque eu sou verdadeiro, eu vou mostrar quem eu sou. Mentira, cara. Se você mostrar quem eu sou, eu quero ver entrar uma pessoa no Big Brother e falar assim, eu entrei no Big Brother. Não tem Instagram, não tenho rede social nenhuma. Porque eu realmente entro lá, caralho, você não tem Facebook, você não tem WhatsApp, você não existe. Então, eu queria ver um corajoso que entrasse e falasse, eu não tenho rede social. Porque essas pessoas não são nem interessantes pra entrar no programa, porque não vão gerar o que a gente sabe que é o entretenimento, depois. É o lucro, é o retorno, é o money. Exatamente. E cria esse monte de gente espalhando esse conteúdo que, pô, pra mim não agrega em nada. Mas enfim, é mais essa coisa do quase irreal, sabe? Não tem nada muito natural nisso e é meio bizarro, né? Se você pensar o quanto é falso tudo que acontece. E falando do show de Truman, né? Que, porra, nos leva a pensar nisso. O filme é de 98, né? Então, 98 show de Truman, 99 Matrix do 13º andar. Então, é um tema que tava começando a explodir mesmo, né? O famoso Zeitgeist da época, né? Exatamente. Muito. A moda. Essa palavra já foi da moda, agora tá quase cringe, né? Já foi o Zeitgeist do Zeitgeist. O Zeitgeist do Zeitgeist. É verdade, Everton. E, cara, só pra... Eu vou trazer um filme que eu assisti recentemente, que ele entra nessa ideia, mas ele não é muito inovador, não tem nada de muito incrível nele, mas é um bom filme, que é o Contra o Tempo, o filme do Duncan Jones de 2011. Como que não tem nada de muito bom? Tem o Jake Gyllenhaal. Ele é maravilhoso. Esse homem maravilhoso. Só que, cara, o filme é legal, porque ele trata com essa questão da simulação, só que não é esse questionamento da realidade, essa coisa filosófica, é muito mais direta é um dia da marmota criminal. É um dia da marmota simulado. O cara acorda, sabe que vai morrer, mas ele precisa descobrir o que tá causando a morte dele. E o que tá causando a morte dele, o que vai causar um atentado ali que vai matar várias pessoas, né? Eu falo a morte dele porque ele é o único que tem consciência do que tá acontecendo, porque ele, pra contextualizar, o filme se passa dentro de um trem, sim, onde ocorre um atentado e todas as pessoas morrem, passageiros, tripulantes, etc. E aí essa pessoa, o personagem do Jake Gyllenhaal, é o único que sabe o que tá acontecendo, e aí ele tenta, toda vez que ele morre, ele acorda pra voltar pra ver o que tá acontecendo. Lembra muito o Oblivion também? Parece. Do nosso amigo que a gente citou recentemente, o Tom Cruise. Oblivion não, o outro. O Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, isso. Eu sempre confundo esses filmes. Mas enfim, é a mesma coisa. Ele sabe que vai morrer, aí ele precisa reviver todo aquele dia pra entender por que ele tá morrendo. O ponto é que não é aquele dia da marmota que a pessoa não sabe como ela volta, né? Ela simplesmente volta. Nesse, ela sabe exatamente por que ela volta, porque ele está no ambiente controlado e ele está numa máquina que cria uma simulação, cria um espaço-tempo ali que ele consegue voltar pra poder trabalhar. Num programa de reviravoltas legal, porque depois você descobre que o cara já tava morto. Ele era parte de uma simulação. Porque eles trabalham com a ideia de memória, né? Mas é legal esse ponto de como eles colocam a simulação. Ele era o agente que morreu naquele dia de fato, só que eles conseguiram recuperar a memória do cara pra fazer ele voltar ali e entender o que aconteceu. E pessoal, não fica chateado com a gente pelo spoiler. Filme de 2011, assiste lá, tá no HBO Max, vale muito a pena. Falando em HBO Max também, o filme do ano passado, que aí eu vou dar um spoiler, mas eu sei que vocês não vão ficar tristes, nem o nosso ouvinte, porque o filme não é tão bom assim. Eu nem vou assistir esse filme. É o Não Se Preocupe, Querida, né? Filme da Olivia Wilde, que também faz essa questão da simulação e de entender a realidade da personagem principal, que é o personagem da Florence Pugh, e ela a todo momento tá numa vida talvez ideal, um período ali que ela tá vivendo lá com seu marido e as famílias felizes ali numa cidade bem suburbana americana ali dos anos 60, eu acho, e começa a se questionar porque coisas estranhas acontecem, começa a questionar a realidade dela nesse mundo, e posteriormente durante o filme a gente vai descobrindo que aquilo é uma simulação e tem todo um plot twist pra explicar o que é essa simulação no ponto final do filme, mas eu só coloquei
coloquei esse filme como exemplo porque esse filme é muito ruim. O filme que saiu ano passado, tá no HBO Max. Se você quiser ver, porra, pode agradar, né? Mas eu achei o filme, assim, fraco. Ah, mas nem precisava então, cara. Precisa, porque a gente precisa apontar também os problemas. Mas só um comentário, porque tem podcast aqui também, tem episódio aqui que a gente fala muito, fala da temporada primeira e única temporada de WandaVision, que é uma série, cara, que trabalha com a simulação de maneira diferente, de maneira ultra popular. A gente tá falando de Marvel, mas a gente tá falando de um produto muito bom, cara. Eu acho WandaVision, ainda mais olhando depois de tudo que saiu. Ela é uma simulação, eu acho que ela vai um pouco além. Ela não é uma simulação, é uma manipulação da realidade. Assim, então. É uma extrapolação do assunto, né? Vai além, né? Você encaixa ali num subtema só pra ter uma noção do que conversar, mas é legal ver também esse tipo de história sendo contada ali, por exemplo, na Marvel, que é uma coisa super popular, né? Então, a série de 2021, a primeira série que a Marvel lançou pelo Disney Plus original, ela trabalha com a simulação, logicamente, com essa extrapolação de realidade, com os poderes e tudo mais que compõe uma série da Marvel, mas eu acho ainda, pensando que WandaVision é uma série muito boa, cara, com um drama muito bom, com boa entrega de história, sabe? Eu acho que é uma série que funciona. É uma série que eu recomendaria ainda hoje pra assistir, mesmo o pessoal que tá meio emputecido com a Marvel. Que fique claro que é por culpa dela própria. Isso, 100%. Porque outro dia eu tava assistindo um pequeno filme, um filme que pouca gente fala do universo cinematográfico da Marvel, um tal de Soldado Invernal, e falar assim, caralho, a Marvel que faz essas merdas de hoje fez esse filme. O que aconteceu, cara? Esse filme continua um espetáculo, quase 10 anos depois. Maravilha, esse filme é muito foda mesmo. Bem, vamos pra outro tópico da conversa, que são aqueles filmes, aquelas histórias e séries e qualquer outra coisa que vocês lembrarem, que tratam de alucinações, paranoias, esquizofrenia, distúrbios mentais, tudo que é relacionado a alguma paranoia não de simulação, não um sonho, mas uma coisa real, uma doença, alguma coisa mais científica. E, cara, esse é um tema muito recorrente, né? Sim. A paranoia, a paranoia, o distúrbio mental como doença pra você usar pra justificar muita coisa nas tramas e também pra mover essas tramas, ele é muito usado, né, cara? Porque eu acho que é o mais fácil, assim, de se fazer. Porque é uma coisa que infelizmente, ela existe. Sim, porque justamente são doenças, né? Na maior parte dos casos. Né? Então, assim, cada dia mais, mas também é muito como o câncer. O câncer aumentou? Não, é porque hoje tem mais informação, se divulga mais, faz mais teste, não sei o que, mas... sim, né? Com certeza. Olhando pro passado, você vê que a porcentagem é quase que a mesma, sabe? A pessoa morreu de uma doença que ninguém sabe, aí depois faz uma exumação anos depois, porra, era câncer, tipo... Tá aí, mas enfim. Porque antigamente tinha essas coisas. Paranoia, alucinação. Tem que exorcizar, é o capeta, sabe? E depois você descobre que a pessoa é esquizofrênica, tem Parkinson, tem Alzheimer, tem não sei o que, sabe? Tem as etapas, né? N coisas que claramente não são possessões demoníacas, sabe? As etapas da mudança do pensamento, de como lidar com a doença, né? E isso acaba sendo muitas vezes utilizado para explicar muitas coisas de tramas, para explicar muitas atitudes de personagens, para explicar várias coisas. E, cara, infelizmente, muitas vezes é usado pra você colocar em vilão e coisas que são mais fáceis, talvez, de você resolver. Mas também são colocadas de muitas maneiras boas, né? Mas essa questão também é muito aliado, por exemplo, na própria história dos filmes, no caso, por exemplo, utilizar sanatórios como ambientes da própria história do filme, que nem a gente colocou aqui 2 exemplos, né? A Ilha do Medo e o Sucker Punch. Tem um terceiro, o Legion. Também o Legion, né? A série começa num sanatório. Exatamente, né? E também é uma parte dessa ideia de utilizar a doença mental como algo pra rodar a história, né? E queira ou não, nessas situações, geralmente os personagens estão numa situação onde eles estão se questionando muito sobre a realidade deles, né? Uhum. Cara, boa. São exemplos extremamente opostos, né? Ilha do Medo, filme de Martin Scorsese de 2010, e Sucker Punch, filme do Zack Snyder de 2011. Que um é bom e o outro é o Guilty Pleasure do Everton. Sim.
Quer dizer, bom foi muito forte. Um é ok, porque a Ilha do Medo eu não acho o melhor dos trabalhos do Scorsese, mas... Cara, eu acho Ilha do Medo, assim, um filmaço nesse ponto de demonstrar a paranoia e o distúrbio mental de uma maneira gradativa, porque é gradativa pra gente que tá acompanhando a história e pra poder entender os pedaços que estão ali. Eu acho que esse filme é muito bom nisso, cara. Você vai acompanhando a história, você vai pegando uma coisa ou outra ali, tentando entender, ou criando as suas hipóteses, mas eu acho ele um desenrolar muito redondo, sabe? Assim, apesar de ser um pouco longo demais, mas Martin Scorsese não esperava menos que isso. Eu acho que ele tem um desenrolar muito bom pra você entender a paranoia do personagem, sabe? E o quanto que o tempo de tela, né, a história que tá sendo contada, modifica ele no final. Então, cara, eu acho ele um filme muito bom pra exemplificar esse tema, né, esse ponto, esse tópico do questionamento da realidade. O Sucker Punch, ele é uma versão totalmente diferente, porque ele é coisa fantasiosa 100%, né? É a mente maníaca do Snyder, né, cara? É o cara glorificando esse tipo de doença. E até hoje, eu não na verdade, pensando, eu nem lembro direito se aqueles pensamentos eram reais assim, se elas pensavam realmente aquilo e colocavam na tela como aqueles grandes acontecimentos, ou se simplesmente é só uma coisa que o Snyder colocou como, nesse meio tempo que elas estão indo num quarto pegar uma chave, tá acontecendo isso aqui pra vocês verem na tela, ou se realmente era alguma coisa que elas pensavam que era daquele jeito. Mas acho que é meio pela mente delas, né? Não, é pela mente dele, do Snyder. Só pela mente então piorou bastante o filme, pelo que eu lembrava. O filme já era ruim, mas agora piorou bastante. O Legion, Anderson, é um bom exemplo também, que... Caralho, mano, essa série, ela é fantástica, cara. Eu vou dizer uma coisa de Legion. Eu gosto muito, mas eu não terminei porque me deu preguiça. Ela não é uma série fácil. Não, nem um pouco. Eu parei muito por causa disso, mas sabe aquela... eu tive que ver pelo menos 2 vezes, cara. Sabe, episódio assim pesado. Teve episódio que eu não entendi, que eu realmente não entendi. Eu realmente falei assim, calma, acho que eu perdi alguma coisa, tenho que voltar. Aí me deu uma cansada, mas sabe aquilo que você para, mas não porque você não tá gostando, mas sim porque você precisa, tem que dar um respiro, porque eu acho que eu não tô conseguindo absorver isso da maneira que tinha que ser. Isso é verdade, ela tem esse problema de você precisa estar não só com a cabeça boa, você precisa estar num clima bom pra ver. Tem episódio que é foda, cara. Eu assumo que teve episódio que eu tive que ver 2 vezes pra falar assim, tá bom, eu saquei o que tá acontecendo aqui. Mas não tira nada pra mim o valor dela, porque ela traz algumas ideias e algumas abordagens tão interessantes, porque Legion é a história do David Heller, que é o filho perdido do Charles Xavier, dos X-Men. E justamente isso, por ele ser tão poderoso, o poder dele é tão descontrolado que pro mundo normal ele é uma pessoa doente. Ele não tem a noção da realidade dele com a realidade que se passa dentro da cabeça dele. E justamente isso, ele é tão poderoso que ele consegue alterar qualquer tipo de realidade possível. O que é um perigo, né? Se a gente parar pra ver. Então, e a série vai contar justamente como que ele vai lidando com isso, enfrentando inimigos que são tão mais poderosos que eles até. Eu ia falar que com relação a gente tava falando agora dos filmes que tem, dos filmes e das séries que envolvem o local mais específico do sanatório. Mas um dos distúrbios mentais que são mais retratados são as múltiplas personalidades, né? Ou dupla personalidade ou as múltiplas personalidades. Uhum. E a gente colocou aqui diversos exemplos também que, acho que é o que mais tem, né? Fragmentado, em Legion tem isso também. Mr. Robot, Perfect Blue, tudo isso envolve essa questão de ter uma segunda personalidade ou ter múltiplas personalidades. Eu acho que esse é o múltiplas personalidades, ela funciona muito bem quando é bem colocada, mas é uma muleta fodida, né? Muito. Pra você fazer um Deus Ex Machina pra resolver uma situação, né? Igual aquelas obras em que acontece zilhões de coisas, chega no final o roteirista não sabe como fechar e você... era um sonho. É, tipo isso. Mas é uma das ferramentas mais, focadas pra realizar um plot twist, né, cara? Cara, você comentou, essa questão do plot twist é muito legal. Você comentou do Mr. Robert, só pincelou, mas talvez essa seja uma das obras que eu fiquei mais, sério que não... quando o personagem do Christian Slater, que não tá... Que só existe na mente do personagem do Rami Malek. Eu esqueci o nome dos personagens do Mr. Robert, faz tempo que eu assisti, né? Cara, quando eu assisti a série, eu não sacava que ele não existia, cara. Eu lembro que quando eu tomei o plot, assim, quando realmente teve
a ideia, eu falei, nossa, mano, que foda Essa isso. foi bem feita, né? Mas isso não vem num filmezinho. Ele, do David Fincher, um tal de Clube da Luta. Também Não tinha uma parada assim? Também tem um bom exemplo, né? Também é bem construído. Cara, bem construído demais, né? Então, quando a gente tá falando, né? Quando funciona, cara, é bom demais, né? Porque é aquele filme que... É aquele filme, série ou obra que cresce muito com o plot, né? A gente comentou isso, por exemplo, quando a gente tá falando do Uncut of the Dead, né? Que não tem nada a ver com isso, mas que é a obra que tem uma parte final, uma revelação que faz com que o restante todo cresça mais ainda, né? Então, quando você tem essas revelações, Mr. Robot, do Clube da Luta, você fica mais curioso em reassistir pra saber se você vai pegar o que você não conseguiu acertar de primeira. E, pô, a gente tá falando aqui de dupla personalidade, mas eu acho que um exemplo muito bom, nessa primeira etapa a gente não sabia que seria uma mistura muito louca com outro exemplo, é o Fragmentado, né? O filme do M. Night Shyamalan de 2016, que ele trabalha com não só a dupla personalidade, né? Mas as múltiplas personalidades, né? Cara, tem até uma curiosidade... Eu não lembro de nada, sabe? Porque eu tenho certeza que vocês também não lembram de TCCs que vocês fizeram na faculdade, mas na pós eu fiz um trabalho de conclusão de curso que eu falava da farmacologia do transtorno dissociativo de identidade, que é o que o personagem fragmentado tem, do James McAvoy. E o protagonista do Clube da Luta também, mesma coisa. E é muito legal, cara, porque eu lembro que eu tava fazendo o trabalho e eu falava, cara, porra, que legal. E tinha trabalhos que falavam, pô, o cinema retrata muito os casos do transtorno dissociativo de identidade. Mas geralmente com duas, que é o mais raro, né? O com duas... O mais comum é ter mais de 3, 4 e assim vai, né? E, cara, eu lembro que tinha esse ponto que era muito legal, mas falando do filme, o Fragmentado, ele trabalha muito bem essa ideia, primeiro do transtorno real, com o tratamento. Então tem o personagem do Fera, né, o personagem do James McAvoy, os vários personagens que o James McAvoy vive no filme, conversando com o psiquiatra, fazendo o tratamento, e depois tem o sequestro e todo o desenrolar do filme, que eu acho um filmaço, eu acho muito bom, Fragmentado. Ele é ótimo. E depois ele trata muito bem dessas questões do distúrbio e depois vai evoluindo pra uma coisa de questionamento da realidade pro sobrenatural, que mais tarde a gente vai comentar também. Então, cara, eu acho ele um filme muito bom pra exemplificar esse tipo de tópico, né, das paranoias, dos distúrbios mentais, e depois uma evolução até do que ele questiona na realidade dele. Não só ele, como as pessoas, né, que o personagem sequestra no filme, né, principalmente as meninas que ele sequestra no filme, a personagem da Anya Taylor-Joy, Anya Taylor-Joy, é isso? Falei? Isso, ela mesma. Que ele sequestra lá no filme. Ela mesma. Apesar da besta ser o personagem mais temido do filme, pra mim, toda vez que aparece, eu tenho um pavor da Miss Patrícia. Senhora Patrícia, é verdade. Ela é assustadora. Mano, eu tenho medo do outro cara lá, do principal. Cara, o James McAvoy é um monstro, velho. Esse filme é muito... Como que ele não ganhou um Oscar por esse filme? Cara, não dá pra entender. Já que a gente falou da maldade, eu quero falar agora da coisa boa. De duas coisas boas. Quer dizer, uma coisa boa pro Everton e duas pro resto. Porque eu quero falar de um filme muito gostosinho, chamado Mais Estranho que a Ficção. É um filme protagonizado pelo Will Ferrell. Você tá tendo alguma coisa com o Will Ferrell. Alguma coisa que o Everton não gosta. Mas ele é uma dramédia. Qual que é a história? O Will Ferrell, ele é um personagem, um contador, tá tendo sua vida cotidiana. Até que em um determinado dia ele passa a ouvir vozes. E aí ele não entende o que tá acontecendo. Até que ele descobre que, na verdade, aquela voz é alguém narrando a vida dele. E ele descobre que ele é um personagem dentro de uma história literária. Que ele vai morrer no final. Ele descobre isso, que ele vai morrer no final da história. E aí a história é exatamente ele tentando achar quem tá narrando a vida dele pra mudar o destino dele, porque ele não quer morrer. Ele sabe, ele quer continuar vivo. E aí vai contando as peripécias dele. Tem algumas passagens a lá o Will Ferrell, algumas cenas de comédia assim. Mas no geral ele é um filme tão good vibes, tão bem escrito assim. E tem uma pessoa que eu também gosto muito, que é a Meg Gyllenhaal, a irmã do nosso querido Jay. Família muito talentosa. E muito, né? Meg Gyllenhaal, beleza. Mas enfim. E aí ele vai contando a história desses dois personagens. E, cara, é uma história, assim, muito tranquila, bem surpreendente. Você acaba se envolvendo com os personagens. Dá pra gostar do Will Ferrell nesse filme, cara. Então, e é legal também esse exemplo, porque a gente tem, conversando sobre essas obras que a gente tá conversando, a gente tá vendo que o teor é sempre mais pesado, né? São filmes de terror, suspense, são thrillers, tem violência. São filmes... pessoas tentando sair da situação de merda. Aqui é só um cara que falou assim... Pesados, né?
Lembra muito o show do Truman nesse sentido, quando o Truman descobre que ele é, na verdade, um grande experimento social. Aqui, o espectro é menor, porque afinal é só o personagem que ele entende que a vida dele tá sendo controlada por alguém. Ele só quer deixar de ser controlado, ele só quer viver aquele mundinho dele, sabe? Sim. Com as coisas dele, com as rotinas dele, etc. E aí, o que me leva a um outro filme, que aí, esse é uma loucura muito foda, que é o Quero Ser John Malkovich, que, cara, esse filme é um espetáculo. Eu confesso que eu assisti uma vez Quero Ser John Malkovich. Quando você tinha uns 10 anos de idade. Quando eu tinha uns 10 anos, eu não entendi bosta nenhuma. E eu nunca reassisti. Por dois motivos. É um filme dirigido pelo Spike Jonze, com o roteiro do Charlie Kaufman. Isso diz muito sobre o filme. Mas é basicamente o seguinte, tem um personagem que ele descobre que um belo dia no trabalho dele tem uma portinha que ninguém nunca entra, e essa porta dá direto à mente do autor John Malkovich. E você passa a ver o mundo pelos olhos dele e você passa a controlar o corpo dele. A premissa básica é essa. E aí, certas coisas... E o cara resolve capitalizar em cima e vender ingresso para as pessoas entrarem na mente de John Malkovich. Porra. E eu revi esse filme um tempo atrás e, cara, esse filme ele continua muito bom, velho. Eu acho que ele tem no Prime Video. Posso estar falando bosta, mas eu acho que tem no Prime Video esse filme. Então, muito legal. Esse é muito bom que ele pega essa ideia de paranoia, alucinação e tal, e transforma numa comédia meio bizarra, assim, mas ainda assim muito engraçada. Everton, você quer trazer mais algum? Não. Não? Então, vamos passar pro próximo tema? Bem, vamos continuar, eu acho que pro último tópico aqui pra gente discutir, que é uma coisa que faz os personagens e as narrativas de questionamento da realidade, os personagens questionarem se é real ou não, é o sobrenatural, né? Porque a gente tá falando de coisas... simulações você pode pensar que é uma coisa quase científica, em muitos casos, mas também tecnológica e tudo mais. Os sonhos são reais, os distúrbios mentais são reais, mas o sobrenatural não é real, mas muitas vezes confunde com a realidade, né? Então esses personagens ficam perdidos ali e os motivos para esse sobrenatural são diversos, né? E que exemplos que vocês pensaram para esse tipo de narrativa? Eu tinha colocado aqui, por exemplo, O Iluminado, né? Tanto o filme como o livro, né? Eles têm muito essa ideia da questão do personagem, ele ter aquela sensação, primeiro, no livro, muito do livro, agora falando, né? Da questão dele ter um vício, dele estar se questionando se aquele vício pode ser alguma fonte da paranoia que ele tá tendo, sabe? Porque ele começa a ver coisas estranhas, né? Então ele passa a se questionar nisso. E no filme do Kubrick também é muito retratado, principalmente nas conversas que ele tem com os fantasmas, sabe? Com os seres. Então tem muito esse jogo o que ele tá conversando com pessoas de verdade, tá conversando com seres sobrenaturais, com coisas aleatórias que apareceram, sabe? Eu acho que ele trabalha muito bem essa questão de questionar o que tá acontecendo, mas agora totalmente uma vertente sobrenatural, sem ter nenhuma explicação científica, assim, né? Primeiro você tem a escalada da paranoia e da loucura, né? Pode encaixar muito com o que a gente tava falando antes. E depois tem a parte sobrenatural que a gente vai entendendo ao longo da trajetória do filme, né? Um clássico eterno, né? Absoluto. Esse filme, até hoje, pra mim, é irretocável, cara. É um filme massa. Só falar isso perto do Stephen King. Só ele não pode escutar, né? Mas ainda bem que ele não fala português. Eu sei. Detesta. Tanto que fez a versão dele, que eu nunca assisti, mas falam que é bem ruim. Eu não li nenhum livro, pra ser honesto. Então, eu só vi o filme. O que eu posso falar de Iluminado é do filme. Cara, mas falando de um cara que gosta muito do Stephen King, que é um cara do terror de hoje, que é o Mike Flanagan, eu acho que as duas séries, principalmente as duas primeiras séries que ele lançou pela Netflix, que fizeram muito sucesso, que são as Maldições, né? A Maldição da Residência Hill e a Maldição da Mansão Bly. Mansão Bly é essa que a gente tem episódio aqui no Sofaverso. Cara, eu acho que são duas obras que elas conversam muito com esse questionamento da realidade, porque ela tem vários personagens que tem o sobrenatural muito enraizado, então tem a questão dos fantasmas, as maldições, né, como tá no título da série, mas elas trabalham muito as paranoias e os questionamentos. Os personagens estão toda hora questionando a realidade, tem aquelas interferências nas vidas deles. Na Residência Hill, principalmente, tem vários personagens que têm problemas sérios, né? Tem personagem depressivo, o garotinho que ele se vicia depois de adulto, né? Porque quando ele era criança ele via os fantasmas, né, cara? Exatamente, Everton.
Então, e a escalada do problema mental, ela acontece baseada no sobrenatural, né? Pelas experiências que eles viveram naquela casa, pela maldição que eles carregaram durante a vida e, obviamente, continuando posteriormente até resolver a questão. E todos os outros personagens ali da família também vão tendo esse questionamento muitas vezes do que é real, do que tá acontecendo, se aquele sobrenatural, se aquela coisa bizarra é verdadeira ou não. E, cara, eu acho que é uma série, até hoje, pra mim, é uma das melhores séries originais da Netflix. Maldição da Residência Hill, eu acho muito boa. A Mansão Bly também é muito boa. Ela lida com mais com sobrenatural direto, eu acho, mas também tem muitos pontos do questionamento da realidade ali dos personagens. E o Mike Flanagan, ele é muito bom pra fazer isso, cara, porque ele consegue criar episódios e ideias desses personagens e colocar na tela de uma maneira que é muito interessante, sabe? É muito bem feita. Foi escolhido à toa pra dirigir a sequência do Iluminado, né? Que também vai trabalhar um pouco com isso, né? É mais direta no sobrenatural, né? Bem mais direta, na verdade, mas não foi escolhido à toa, né? Mas, cara, eu acho esses dois exemplos, essas duas séries, assim, fantásticas na questão do questionamento da realidade baseada no sobrenatural. E aí, mais algum exemplo? Eu tenho que citar o clássico do Carpenter, Eles Vivem. É um filme que faz a gente não só questionar, mas principalmente parar pra pensar assim, será que esse sobrenatural que acontece, ele é tão sobrenatural assim? Não é também reflexo do que a gente faz enquanto sociedade? O filme tem esses questionamentos, claro. Depois a gente descobre que é uma grande invasão alienígena e tal. O que daria pra chamar de sobrenatural, porque afinal o filme não tem o trabalho de falar, porque eles vêm pra pesquisar ou não sei o que, uma raça super... Não, é só os alienígenas querendo invadir a Terra e foda-se. Então, sim, foda-se. Menos não tem ficção científica na parada aí. Mas, então eu coloco esse filme nisso e também porque assim, como eu falei na outra de alucinação, cara, ele também tem esse lado mais bem-humorado, escrachadão, assim, tiração de sarro, da zoeira, que aí eu acho que vale a pena ser citado também, pra gente não ficar só na tragédia, né? E um também que a gente pensa assim, mas agora bem mais recente, é o último filme do Edgar Wright, né, que é o Last Night in Soho, que eu particularmente gostei pra caramba, e ele tem muito essa questão também, né, tipo da menina vivendo... Trabalha bem isso, né? Vivendo uma realidade que não é a dela, e todas as questões que vão envolvendo essa vida dupla que ela acaba passando durante a história, né? E a Anya Taylor-Joy tá muito bem nesse filme, cara. Sim. Sim. Deu medo dela em algumas partes desse filme, cara. Esse é um filme que trabalha bem, né, porque não é de cara que a gente entende que é sobrenatural a parada ali, mas não entende exatamente qual é o ponto, né, pra onde o filme vai. E ele consegue fazer um jogo de filmagem ali, de montagem da cena mesmo, que é muito interessante, do compartilhamento de tempos diferentes, né. Cara, é um filme do Edgar Wright muito dinâmico e eu acho que é muito bem feito, cara. Mostrando também que Edgar Wright, eu acho que ele pode fazer qualquer gênero, assim. Exatamente, a gente tá falando de Edgar Wright que, não tinha trabalhado até então com o terror propriamente dito, né, direto. Esse não é nem tão terror, ele é mais um suspense. Um suspensão slasher quase, cara. Assim. Não chega a ser um slasher, né? Ele tem algumas cenas de morte, mas pelo contexto da história, mas diferente de um slasher onde não tem história, é a morte que determina o andamento do filme, aqui elas acontecem por uma contextualização, né? E acontece assim, um suspense mais diferentes, né? Um suspense mais bem trabalhado, assim. Então eu gostei. Pra mim, eu falei no cast que a gente falou desses filmes de 2021, pra mim foi um dos melhores filmes daquele ano, assim. Então... Cara, eu acho que só pra fechar, fazendo um link com o que eu já comentei do Fragmentado de 2016, o filme que a gente não sabia até então que tinha relação, O Corpo Fechado, eu acho que ele é um filme que trabalha muito bem esse questionamento da realidade, cara. A gente Principalmente não sabia que seria uma trilogia, né? Porque ele parte do ponto do sobrenatural sobre-humano, né? Nesse caso, né? Porque é basicamente a história do super-homem recontada pros meros mortais. Mas, cara, que filme muito bom, cara. Quando você vai acompanhando o filme e você tem o personagem do Bruce Willis se questionando se é real as coisas que estão acontecendo com ele, se aquela evolução é verdadeira, as pessoas e algumas pessoas que estão vivenciando e vendo aquilo de perto também se questionam. Nossa, a cena quando o filho dele pega a arma pra testar se ele não se machuca mesmo, aquilo lá é foda. Cara, eu acho que é um filme que até hoje, pra mim, é o meu filme favorito do Shyamalan. E ele traz esse ponto do questionar o real pelo lado sobre-humano, sobrenatural, de uma maneira muito boa, cara. Então, até hoje, filme dos anos 2000, filmaço, cara. Acho que conversa muito também com o tema que a gente trouxe aqui. E, bem,
acho que é isso, né? Deu pra gente conversar Cara, falamos de muita coisa hoje, hein? Trouxemos muitos exemplos e, cara, tenho certeza que tem muito mais coisa pra comentar, né? Porra, não param de sair filmes com essas temáticas, né? Tem um monte, cara. Não, mano, nossa, isso aqui foi o que a gente trouxe de séries e filmes, né? Literatura, deve ter muita coisa mesmo. Sem contar em, por exemplo, séries ou animes ou coisas que tem capítulos específicos sobre isso. Com certeza. Só momentos, né? Porque a gente trouxe muitas obras que se baseiam no todo a partir dessa premissa, né? Tem muitos momentos em várias obras que são pontos específicos ali, grandes cenas de sonhos, grandes cenas de alucinações e que fazem parte da obra, mas não são o cerne, não são o ponto principal. Mas, cara, com certeza, Everton, tem muita mais coisa e vão continuar saindo muito mais obras que vão conversar com essa temática, né? Então, ouvinte, manda pra gente seus filmes, suas séries, seus animes, suas obras preferidas que trabalham com esse questionamento da realidade. E, cara, vamos pro bloco final agora? Bora. Sim. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Eu vou começar roubando aqui, falando de novo do Spike Jonze e do Charlie Kaufman, que é o filme adaptação, protagonizado pelo nosso Nicolau Gaiola. Nicolau Gaiola, gênio. Cara, esse filme, ele é incrível, assim, porque é o filme do Charlie Kaufman falando sobre ele mesmo, sobre como é a cabeça dele, como funciona a mente dele, e tem alguns aspectos que a gente poderia ter abordado aqui no programa justamente disso, do bloqueio, do quanto que essa falta de percepção da realidade afeta a vida dele, o trabalho dele, que ele deixa de ser uma pessoa produtiva, sabe? Porque ele tá preso num roteiro e aí ele passa a se ver como um personagem de ficção, sabendo que o filme é sobre ele, enfim, é a loucura do Charlie Kaufman padrão, assim. Então, cara, é uma atuação muito foda do Nicolas Cage interpretando gêmeos, porque o Charlie Kaufman, apesar de ser como todo bom filme onde ele tem algum problema, tem uma versão dele. Puta, é muito foda. Everton? Cara, eu vou comentar um anime que eu comecei a assistir, que é o My Home Hero. Acho que ele tem uns 2 ou 3 episódios, cara. Eu achei muito interessante. Ele é meio maluco, assim. A premissa dele é um pai, que ele tá tentando manter um contato com a filha dele, que já é uma jovem adulta. E ela começa a namorar um cara e tal. E o pai descobre que esse cara ele é meio bandidão, assim, tal, e que ele quer matar a filha dele. E ele vai lá e mata o cara. Só que o cara é tipo um filho de um cara da máfia, alguma ele coisa mata assim. Antes? Ele mata o cara antes. E, tipo, a história é meio... Agora, os dois primeiros capítulos é muito focado nele tentando esconder o corpo do cara, junto com a esposa, tá ligado? Pô, só falta você me falar que o cara da Yakuza. Não, então, exatamente. O cara é filho de um cara da máfia, sabe? Aí os caras começam a ir atrás dele pra tentar... O que esse maluco arrumou pra cabeça dele, velho? Cara, eu achei uma ideia muito, bem dramática, assim, e bem bizarra, sabe? E ele é interessante porque, se eu não me engano, ele é tipo um escritor de romance, de mistério, sabe? Então ele meio que, tipo, eu vou meio colocar em prática o que eu estudo, tá ligado? Cara, eu achei... Porra, que legal. Interessante, sabe? Premissa é interessante mesmo. Tem no Crunchyroll, né, Everton? Sim. Cara, o que eu vou comentar, que eu assisti recentemente, foi Yellow Jackets. Caralho, eu tô doido pra assistir isso. Maratonei a série. Estreou a segunda temporada, né? Um dia desses aí. Terminou. Não, a segunda temporada está saindo nesse momento. Então foi o que eu falei, estreou a segunda temporada. Todas as sextas, acho que tem 4 episódios, se eu não me engano. E, bem, pra quem não conhece, série original do Original não, é a série do Showtime, que aqui no Brasil saiu pela Paramount Plus e... É do mesmo grupo, da Viacom. É que a gente não tem Showtime, né? Passa na TV lá, nos Estados Unidos. E, bem, trata da história dessas jogadoras, né? Das Yellow Jackets, é um time de jogadoras de futebol feminino. E no ensino médio, elas estão indo para um campeonato nacional, o avião cai numa região inóspita, no meio do mato, assim, e elas passam ali um tempo pra sobreviver. Então, a gente tem no começo da série, a gente sabe do acidente e a série vai esse paralelo do que aconteceu quando elas estavam lá tentando sobreviver e com as principais, né, as garotas principais, né, são mulheres agora, 25 anos depois, se eu não me engano, tendo que lidar com os acontecimentos do passado. Então a série faz esse vai e volta ali.
É difícil não relacionar com Lost, é muito difícil não relacionar com Lost, mas é a mesma ideia de série. Só que, bom, até onde está passando é aquela série com muitos mistérios, que resolve alguns e deixa outros pendentes, então a gente não sabe muito pra onde vai, mas por enquanto a jornada tá muito legal, velho. É uma série muito boa, os personagens são bons, a história é bem contada, então eu tô acompanhando e vale a pena a recomendação pra quem tem o Paramount Plus, quem não tem também vai atrás, porque só tem uma temporada, tá saindo a segunda agora, então dá tempo de acompanhar, certo? E o elenco tem nomes assim bons, cara. Melanie Linsky, Juliette Lewis, tem a Christina Ricci. Agora o Elijah Wood entrou na segunda temporada. Então, tá bem legal. Certo, galera? Acho que é isso, né? Esse podcast foi real, então... Bem, eu acho que foi. Vamos ver. Se ele pingar no feed, vai ser real. Senão vai ser só uma ilusão. A gente vai perder a gravação. Mas, cara, se vocês querem... disponível por 1 hora. Quem viu, quem não viu... Querido ouvinte, se você quiser conversar com a gente, procura a gente na sua rede social favorita. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E claro, temos um grupo de ouvintes no Telegram. Se você quiser entrar lá, você será muito bem-vindo, bem-vinda. Pode entrar pelo link de convite que tem aqui no post do episódio. Vai lá a gente conversa de séries, de filmes, de animes, de várias outras coisas. Então sempre estamos colocando novidades lá pra gente discutir. E claro, pra você continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Amazon Music. Se você não encontrar em algum lugar, pode procurar a gente, manda uma mensagem que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem. Falou!